Iniciamos na questão de número 87. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma linha de organização das nossas informações. As provas que a VUNESP levou para a Polícia Civil de São Paulo, nos anos de 2013, 2014, até já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir, quem fazia essas provas era a academia. Em 2013, foi o primeiro concurso que a VUNESP realizou para a Polícia Civil de São Paulo. 2013, logo 2014, e daí para frente a VUNESP ficou na frente, né? Como se diz, no caminho para gerar aí os próximos servidores da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Científica. Então, lá atrás, as provas da Polícia Civil, elas tinham três características, falando da informática. Uma característica que já era padrão da VUNESP e continuou sendo um elemento das provas da Polícia Civil, era muito a presença de ícone nas provas. Então, a gente vai visualizar, como a gente já trabalhou a nossa primeira prova, a gente tinha muito ícone na prova, muitos ícones. Do sistema operacional, ícone na janela do Word, ícone do Excel, ícone na navegação, muito a presença de ícone. Uma outra característica que a gente encontrou bastante foi a presença de tecla de atalho. Então, muito a presença de tecla de atalho. Então, uma prova sim, uma não, uma sim, outra também. Às vezes, mais de uma questão, né, de tecla de atalho. Então, também foi uma característica marcante da VUNESP nessas provas da Polícia Civil de São Paulo. E uma terceira característica é a presença de caminho. Caminho para executar uma ação. Às vezes esse caminho ele chegava por meio de guia, por meio de menu, por meio de botão direito do mouse. Então foi para nós aí, né, foram, né, elementos para nós que a VUNESP trouxe com uma marca forte nessas provas, que foram aí as últimas que a gente está falando aqui, né, 2013 e 2014. Depois, nas provas atuais, a VUNESP, ela continua com a sua marca, ela continua tendo presença de ícone, ela continua tendo a presença ela continua tendo a presença de tecla de atalho, só que hoje ela tem umas questões mais robustas, né? Umas questões mais bem feitas e não umas questões mais curtinhas, mais simplórias. Então a gente organiza essas informações aqui e vamos, né, treinando para chegar lá na frente e não ter nenhuma surpresa. Boa noite, quem está chegando aqui comigo ao vivo, bem-vindos. Então vamos lá. Essa nossa primeira questão, a VUNESP disse assim, ó. Observe as imagens a seguir retiradas do Microsoft Windows 7. Hoje, para nós, se essa questão for levada para uma prova, a VUNESP ela já não vai mais trabalhar com o Windows 7, o Windows 10, né? Ela já vai trabalhar para a estrutura do Windows 11. Alguns ícones eles já deixaram, né, de fazer parte, outros ícones chegaram para nós. Até vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o nosso ícone aqui de som, ele é antigo, ele permanece. O nosso ícone aqui, ó, de conexão, né? Aqui a nossa relação com a nossa conexão, não é a conexão Wi-Fi, mas é a nossa conexão, né, com a internet, via cabo. Aqui, por exemplo, nós temos um teclado, esse teclado é um teclado virtual que a gente pode utilizar na estrutura. Este ícone, ele já apareceu em várias provas de 2022, 23, 24, 25, 26, né? E pode ser um elemento. É o nosso ícone do OneDrive, que é o nosso armazenamento em nuvem. Quando a gente clica na nossa setinha, a gente consegue visualizar outros elementos, como por exemplo, né, até escrevi aqui em cima, como por exemplo, a presença do ícone de segurança do Windows, né? O Windows para nós, ele cada vez mais, né, está fortalecendo essa relação de segurança.
que aí eu até chamo, né, vocês, tá? Até aqui, até deixei aqui, até chamo vocês, né, para fazer essa observação. Nós vamos abrir a área de configurações. Quando a gente abrir a área de configurações, vocês podem até anotar aí no cantinho, é uma relação que hoje a Vunesp trabalha bastante em prova. A gente pressiona a tecla do Windows, né, mais a letra I, e aí a gente pode selecionar a área de segurança ou o próprio ícone por meio da barra de tarefas. E aí a gente tem com muita frequência as questões relacionadas à proteção contra vírus, a proteção de contas, os firewalls do Windows, né? Ou seja, segurança do dispositivo, então nós temos uma relação com segurança. Então essa parte para nós, ela ficou muito forte na relação com o sistema operacional Windows 11. E uma outra relação é quando o Windows ele vai ser atualizado. Antes hoje, né, de entrar aqui, eu fiz uma atualização para não evitar, imagina, você tá aqui ao vivo e começa o sistema a ser atualizado, né? Pois é. E aí, quando a gente fala de atualização do Windows, a gente fala do Windows Update, também, né, pode ser aberto por meio de configurações, a tecla do Windows mais a letra I abre configurações, e a gente verifica, né, se o sistema operacional está atualizado, se ele precisa de ser atualizado. Às vezes disponibiliza atualização e você tem programado e depois você vai até lá e faz a sua própria atualização. Lá na estrutura do Windows 7, a gente tinha esse ícone aqui, né? Que já vai meio que respondendo a nossa questão. E esse ícone era o ícone que chamava a atenção do usuário para novas atualizações, ou seja, para atualizar o sistema operacional Windows. Então, ícone aqui para nós, né, de dispositivo externo, aqui para nós, né, da conexão. Então, a informação para nós, né, sobre ícone, é uma questão mais antiga. E eu volto a mencionar e falar aqui para você. Você vai continuar estudando o sistema operacional Windows e vai observar ícones. A Vunesp, ela não perdeu essa essência. Ela continua trazendo questões e tem algumas questões que são elementares, porque o candidato precisa conhecer ícone, né? O candidato ele precisa saber o que aquele ícone, aquela imagem, aquele objeto faz na relação do sistema operacional. Então, essas ferramentas, elas continuam sendo para nós aí de grande valia. Então, a nossa prova, que foi levada lá em 2014, ela abriu, né, falando sobre o sistema operacional e trazendo para a gente a proposta da do reconhecimento de ícones para nós. E aqui ela fala: assinale a alternativa que contém um número associado ao ícone relacionando a mensagem exibida. Então, para responder aqui, a gente vai ter aqui que foi o ícone, né, de número 3, que era na época responsável por avisar, né, notificar, mostrar para o usuário que o sistema precisava ser atualizado. Hoje, para nós, é este ícone aqui, ó, são duas setinhas, né? Quando precisa de atualização, ela fica laranja, chamando a atenção do usuário, e também, né, um elemento que a gente pode visualizar por meio da nossa barra de tarefas, tá? Lembrar todos vocês, boa noite, pessoal que está chegando por aqui. Lembrar vocês que nós temos uma barra de extrema importância, que é a nossa barra de tarefas, mesmo sendo a estrutura do Windows 11 atualizado aí, continua com o mesmo nome, e essa barra de tarefas é onde a gente tem lá o nosso botão de início, né? Como também acontecia na estrutura do Windows 7. Então, toda essa proposta continua sendo elemento válido, só que hoje com uma outra cara, né, uma outra proposta. E aí hoje o ícone que a gente tem é esse para o Windows Update. Então, uma atualização para vocês. Aqui vou fazer uma pergunta aqui para vocês, depois vocês me respondem aqui nos comentários ou aqui no chat.
Esse material que eu estou usando aqui na aula é só um material com as questões e eu liberei para vocês a prova toda. Se vocês desejarem e quiserem, eu posso compartilhar esse material com vocês para que vocês possam fazer todas as anotações no material. Tá certo? Se vocês quiserem, vocês me dêem um ok aqui. Sim, professora, disponibiliza para gente. E depois eu já deixo o link na própria descrição do vídeo. Tá certo? Então é isso. Então a nossa primeira questão, ela traz, né, esse elemento que é o reconhecimento de ícone dentro da sua respectiva ação. Então, essa atenção ela vai continuar. Então, a nossa questão aqui, primeira, né, da prova, a alternativa correta é a nossa alternativa C, tá? Coloque aí nos estudos de vocês uma tecla de atalho muito importante, muito especial, que é a tecla do Windows mais a letra I, que quando for pressionada, a gente abre a janela de configurações, certo? E dentro de configurações, como o próprio nome diz. Antigamente, né, tudo era feito dentro da janela do painel de controle. E depois, o painel de controle continua na estrutura do Windows 11, só que a gente tem com menos frequência nas provas e mais presente a área de configurações, tá certo? Então fica essa informação.